Meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar esse terceiro vídeo em nome do Senhor Jesus. Nesse terceiro vídeo, nós vamos abordar dois assuntos polêmicos, muito questionados pelas denominações, mas vamos examinar a Escritura para a gente ver a veracidade dos fatos. Foi-me solicitado por alguns irmãos e irmãs, alguns amigos também, e me falasse sobre isso. Os dois assuntos muito polêmicos, que é o dízimo e a guarda do sábado. Então, nós vamos abordar esse assunto, iniciando em nome do Senhor Jesus e lendo, primeiramente, Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 ao 10 somente. Eu vou ler aqui no meu celular, viu? Nem está. Eu nem vou ler aqui não, porque o celular meu não está bom. Eu vou, o que está na mente, talvez não está de acordo com o que está escrito lá, me perdoa por isso, viu? Mas Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ao 10, fala a respeito do dízimo, né? Porque a gente sabe que estava dentro do regime da lei, né? A lei veio até Malaquias, e estando dentro do regime da lei, estava falando exatamente com os sacerdotes, né? Em que roubais o Senhor no dízimo, nas ofertas alçadas. Então, nós não vamos ler lá, aqui, mas vamos ler a resposta. A resposta pro cristão. A resposta pro cristão, um conselho que eu dou, que os cristãos devem atentar para principalmente essa resposta, né? Saindo da lei, agora dentro do regime, né, da graça. Então vamos ver. Está escrito aqui claramente a senhora. A resposta para o cristão. Lá se fala em que roubar o Senhor o dízimo, a oferta alçada, né? Mas como nós sabemos que o próprio Jesus cumpriu a lei, né? O que ele não cumpriu, deixou para nós cumprir. A gente lê isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz Jesus assim: não penseis que vim abrogar a lei ou anular, mas vim cumpri-la, né? Então ele deixou bem claro, o que ele cumpriu referente à lei mosaica, ele cumpriu. O que ele não cumpriu, ele deixou para nós cumprir, né? Então vamos ler aqui a resposta para o cristão. Como nós devemos, né, em referente ao dízimo, nós devemos cooperar na obra de Deus. Porque é claro que as denominações precisam da parte monetária para limpeza, para manutenção e outras coisas mais, né? Então, veja bem, aqui diz assim, cada um contribui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, nós vamos até no 13. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo vos enriqueçais com toda a beneficência, a qual faz por todos nós, se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, né, como abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto
como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Ora, nós entendemos aqui, quando ele, no versículo 7, né? Paulo escreveu no versículo 7, cada um contribui como propõe no teu coração, não com tristeza, mas com alegria, nem por necessidade. O que Paulo quis dizer com isso? Né? O dízimo era necessidade e tinha que ser as primícias. Na graça é diferente, né? A contribuição é feita voluntariamente, aquilo que Deus coloca no coração, cada um contribui como propõe no seu coração. Ora, quem que propõe para o nosso coração? Não é o próprio Espírito Santo de Deus? Então, aquilo que Deus colocar no coração de cada um é que nós devemos contribuir. Então, é o que está dizendo aqui. Eu tenho que dar, eu devo dar. Não. É aquilo que Deus coloca no coração, né? Porque a gente sabe que é para a necessidade dos santos. E quando se chega essa necessidade aos santos, aqueles menos favorecidos, o nome que está dizendo aqui, o nome de Deus é glorificado. Então, bem-aventurado, né, o servo, a serva de Deus, que contribui na obra de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que possa levar uma cesta básica, roupa, remédio, né? Então é muito importante. Então a gente contribuindo, né? Quando a gente não pode contribuir, alguém contribui para nós. Eu mesmo já precisei da parte da obra da piedade, né? Estou muito mais alegre, satisfeito agora que eu posso contribuir, mas eu tive um tempo que eu não podia também. Eu fui também beneficiado. Eu dei glória a Deus por isso. Mas eu estou dando muito mais glória a Deus porque agora eu não tenho necessidade mais. Louvado seja Deus, né? Materialmente falando, Deus tem me abençoado, né? Não sendo eu merecedor, mas a misericórdia de Deus tem me alcançado. Então posso contribuir também. E é muita felicidade a gente poder contribuir. Quando chega um fruto do amor que nós contribuímos na obra de Deus, aquilo que Deus coloca no coração, o que acontece? O nome de Deus é glorificado. As famílias ficam alegres, satisfeitas e confessam que verdadeiramente Deus faz obra. As pessoas oram, Deus revela para os diáconos, para as diaconisas, leva a cesta básica, leva a roupa, leva remédio, e o nome de Deus é glorificado. Então, é necessário, é uma parte social da igreja, mas é necessário. Bem, essa é a resposta pro cristão a respeito do dízimo. Agora nós vamos olhar aqui agora Hebreus capítulo 7, onde fala, né, que a lei sacerdotal, ela foi abolida, foi abrogada, né? Porque Jesus era constituído muitos homens para sacerdote e um sumo sacerdote. E constituía muitos porque morriam, eram mortais, então precisava, né, substituí-lo. Tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote, que era um só, mas morrendo tinha que substituir, né? Mas agora, o que Hebreus está dizendo é que Cristo Jesus se fez sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? E ele é imortal. Então não precisa trocar e nem queremos trocar. Estamos satisfeitos com Cristo Jesus sendo pastor e bispo das nossas almas, sumo sacerdote nosso e de todos, né? Então vamos ler lá. Ver se eu acho aqui isso. Gálatas, perdão, não é Gálatas, Hebreus. Deixa eu ver aqui. Vamos ler Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ler, viu? Depois é bom os ouvintes, aqueles que nos assistem, possam ler texto, contexto, para chegar num consenso, viu? É importante.
Aí eu estou lendo alguns textos, alguns contextos, é o que Deus me revelou, tá? Mas é bom que leia tudo. Olha, veja bem, fala aqui a respeito de Melquisedeque, que era rei de Salém, né? Era sacerdote do Altíssimo, e o próprio Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então o dízimo vem até antes da lei. Então nós não estamos falando contra o dízimo, não. É as escrituras que narram o que nós estamos dizendo. Então vamos ver aqui. Vamos ler o versículo 11 para nós entender melhor. Presta bem atenção. Ó, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão. Aí vem o versículo 12, Hebreus 7:12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Entendeu? Mudando, o sacerdote mudou, na lei era constituído muitos sacerdotes e um sumo sacerdote, mas constituía muitos, porque eles morriam, eram mortais, como somos mortais, né? Mas um dia seremos imortais. Mas então, Jesus não, mudando o seu sacerdote, necessariamente também se fez mudança da lei. Então vamos chegar lá. Olha, porque no versículo 13, porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém se viu altar, visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá, e concernente a essa tribo, concernente a essa tribo, Judá, nunca Moisés falou de sacerdote. Das tribos sacerdotal, elas eram tiradas das tribos de Levi e os filhos de Araão, né? Mas como, vamos ver agora o 18, versículo 18 e o versículo 19. Vamos atentar para o versículo 12, mudando-se a sacerdote, se fez mudando a lei. E atentarmos também para o versículo 18, onde diz, né? Vamos ler para nós ver. Olha o que diz no 18 e o 19. Porque o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Todos entenderam bem? Então vamos atentar exatamente para esse versículo 18. O 12, mudando o seu sacerdote, necessariamente foi mudando a lei. E o 18, que é o precedente mandamento, ou seja, o precedente, o mandamento que veio da lei, ele foi abrogado, ou seja, anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida a melhor esperança pelo qual chegamos a Deus. Então, atentamos bem para esses 3 versículos, Hebreus 7:12, Hebreus 7:18 e 19. Então, vamos ver a referência. Por que diz aqui, o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade? Vamos ver a referência para abrir melhor nosso entendimento, para nós entender melhor. Vamos. Quero deixar bem claro, não estou criticando quem é dizimista, não estou falando o nome de denominação, não estamos falando o nome de dirigente de igreja, não, viu? Estamos apenas mostrando aquilo que Deus nos revelou. Ora, se Deus revelou, não é só para nós. Deus nos ungiu para ensinar. Então, nós devemos ensinar com amor, sem fins lucrativos, porque a própria palavra diz, de graças recebei, de graças dei. Nós temos que cumprir isso, depois nós vamos chegar lá. Então vamos lá para Números, capítulo 1, versículo 47. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu sou meio ruim para achar essas partes aqui. Hebreus.
Tá difícil de encontrar aqui, viu. Olha, para dizer a verdade, eu não encontrei, mas com graça, por graça e misericórdia, não estou me vangloriando disso não, o Senhor já me revelou, eu sei o que está escrito. Depois, nós vamos ler, depois que fizer o dízimo, perdão, depois que fizer terminar o vídeo, eu não entendo bem, mas a minha neta vai introduzir a parte de leitura, viu, no vídeo, nós vamos examinar. Mas eu posso dizer o que está escrito lá. A referência de Hebreus, capítulo 7, versículo 18, o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Para nós entender a referência, por que está dizendo a sua fraqueza e inutilidade. Já posso adiantar. Fraqueza, porque agora, lá ele era forte, na lei mosaica, mais precisamente na lei sacerdotal, ele era forte, necessário. Aqui ele é fraco e não tem necessidade. Mas vamos ler, não vou ler aqui não, porque eu não consegui encontrar no celular. Tá. Mas em Números, capítulo 18, perdão, Números capítulo 1, versículo 47, diz assim, sobre a divisão das tribos. Deus mandou Moisés dividir as tribos, separar, eram 12 tribos, como sabemos, separar uma tribo para ser sacerdote, que é a tribo de Levi e os filhos de Araão, né? Para ser sacerdote. Então, as 11 tribos, elas que lutavam, plantavam, trabalhavam, desmontavam as barracas para viajar, né? Porém, a tribo de Levi ficava só cuidando de quê? Do tabernáculo, da arca da proteção, né? Ou seja, das coisas concernentes espiritual. Então, eles não podiam plantar, nem podiam lutar, não desembainhava a espada. Então, por esse motivo, eles não tinham herança. Então, o que está dizendo aqui? O dízimo foi organizado exatamente para a herança dos levitas. É o que está dizendo em Números, capítulo 1, versículo 47. Em Números 18, 18 diz, no versículo 23, diz que como eles não tinham herança, né, a herança deles seria exatamente o dízimo. No 23 até o 26. No versículo 26, lá está escrito claramente, né, que a respeito do dízimo dos dízimos, que é a oferta alçada na época da lei sacerdotal. Ou seja, dízimo do dízimo era devolução ao contrário. Eles recebiam o dízimo o ano inteiro e como eles não podiam plantar, eles não podiam ajuntar mantimento para eles alimentar também, então eles tinham que devolver a 10ª parte para os filhos de Araão, para eles fazerem, né, uma oferta ao Senhor, essa oferta alçada, uma oferta só, isso anualmente, na ocasião da colheita, para eles poderem armazenar, para eles alimentar. Era a herança deles, era o dízimo. Então, eles tinham que fazer uma oferta ao Senhor, que chamava dia do dízimo, uma oferta alçada, está no 26, Números 18, 26. Bem, então, nós vemos por que Hebreus capítulo 7, versículo 18, fala o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, né? Em Números 18, 1, 47, 18, 23 a 26, nos explica isso, que lá ele era forte e tinha utilidade. Agora, como se mudou o sacerdócio, necessariamente se fez mudança da lei, como nós lemos em Hebreus 7:12, né? Mudou o sacerdócio sem mudança da lei. E no 18, que nós vemos, né, que o precedente mandamento foi abrogado, quer dizer, foi anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Lá era forte e tinha utilidade. Na nossa era cristã, ele é fraco e não tem utilidade. Entendeu? Nós contribuímos como
nós lemos 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribui como propõe no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, nem por necessidade. Então, aquilo que a gente pensa que a gente está perdendo lá, não pagando o dízimo, nós estamos ganhando nas ofertas. O nome de Deus está sendo glorificado. Agora, eu gostaria de... Eu nem vou ler, não. Depois vai ser inserido, né, pela minha neta até, porque eu não sei mexer com essa parte, inserido essa parte, tudo que eu estou falando. Não vou ler, não, porque dá uma confusão, mas não entendo muito bem. O celular meu é bem ruinzinho, né? Então, se nós lermos sobre isso, o que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, né? Se nós ler o 11, nós vamos ver que fala sobre o viver do evangelho, né? Não se ata o boi que debulha, como está escrito na lei, referente à lei, né? Só que Paulo, como chegou no versículo 14, eu não estou lendo, não, é o que está na memória do velho. 82 anos, louvado seja Deus, né? Mas eu não estou me vangloriando, mas Deus gravou. Pode não estar desta maneira, pode estar um pouco diferente, claro, viu? Me perdoa por isso, mas está escrito lá, o Paulo falou no versículo 14, porque assim ordenou o Senhor que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, o próprio Paulo. Então, não tem nada demais da pessoa viver do evangelho. É claro que quando Paulo falou viver do evangelho, ele estava falando em duas partes. Viver materialmente, os pregadores, sim, viver materialmente, para a subsistência dele. O próprio Paulo, lá no 2 Coríntios, capítulo 11, eu não sei bem o versículo não, mas ele falou, porventura eu fiz algum agravo para vocês, pregando o evangelho de graça, eu fiz algum agravo? Né? Ele falou que outras igrejas despojei eu, recebendo dela salário, para não ser pesado a nenhum de vós. Entendeu? Ele fez isso, né? Que a igreja da Macedônia tinha suprido toda a necessidade dele. Mas não é o dízimo, eram ofertas. Nós podemos ler 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e o 11, que fala sobre isso. Entendeu? Então, como nós estamos referindo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, ele diz, porque ordenou o Senhor que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Só que mais para frente, se nós ler até no 18, e Paulo diz assim, mas não estou escrevendo isso, presta bem atenção, meus amados. Paulo disse categoricamente, não estou escrevendo isso para que se cumpra isso comigo. Porque se eu prego o evangelho de graça, para quê? No versículo 18 ele diz, me imposta esta obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Me imposta essa obrigação, porque eu prego o evangelho de graça, abrindo mão do salário que ele teria direito, pregando de graça, para não pôr impedimento ao evangelho, né? E ele falou só para quê? Para receber um prêmio no céu. Entendeu? Então, quando nós contribuímos, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um como propõe no seu coração, com alegria, não é por necessidade, não é com tristeza, com necessidade, não precisa ser primícia, não precisa ser o que sobra, é o que Deus requer, viu? Então, Paulo diz que ele fez para receber um prêmio. E nós fazemos para quê também? Para alegrar nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus disse, né? Tive fome, não me deste de comer. Né? Tive frio, não me cobriste. Tive preso, não me visitaste. E alguém perguntou, Senhor, quando é que aconteceu que nós nunca te vimos dessa maneira? Quando negaste a um dos meus pequenininhos, a mim negaste. Então, quando nós contribuímos,
segundo a palavra de Deus, né? Sem o dízimo, não é necessário. Então, vamos ler o que que acontece. O dízimo, ele está dentro da lei. Então, eu vou falar esporadicamente, ou melhor, nem esporadicamente, assim, é, vamos ler, nós não vamos ler agora também não, depois vai ser inserido, tá bom? Vou prometer isso aí. Se não tiver condições de inserir, cada um vai procurar as escrituras, vai estar sendo citado. Nós poderíamos ler, para a gente entender melhor sobre isso, aqueles que estão cumprindo as formalidades da lei sem que Jesus não instituiu. O que Jesus instituiu da lei, presta atenção, o que Jesus instituiu da lei na graça foi apenas 4 mandamentos. Isso está Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 29. Foi feita uma assembleia em Jerusalém, está em 15 de Atos, uma assembleia em Jerusalém, e nessa assembleia, a favor de nós gentios, foi deliberado pelo Espírito Santo de Deus guardar da lei, na graça, somente 4 mandamentos. Nós temos que atentar para isso. 4 mandamentos. Quais são esses mandamentos? Está escrito lá. Parecer bem o Espírito, lá no 29. Atos 15, 29. Pareceu bem pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo nenhum, senão essas coisas necessárias. Abster-se, 4 mandamentos, abster-se da contaminação dos ídolos, que é a idolatria, que é muito extensa, né? A idolatria, abster-se da contaminação dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. 4 mandamentos somente da lei na graça, com exceção de 2 mandamentos, de tão importante que era na lei, e é ainda na lei, e é na graça, os 2 mandamentos fundamentais que Jesus falou claramente. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos 6 mandamentos que foi instituído por Deus, através do Espírito Santo de Deus, na Assembleia em Jerusalém. Esses 4 mandamentos, e mais esses 2 que foram transladados devido à sua importância, eles não passaram nem a Assembleia, eles foram transladados. Porque desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se nós guardarmos esses 2 mandamentos, nós estamos guardando os 10 mandamentos. Entendeu? Agora, 6 mandamentos não é 7, nem é 5. Se nós pregar 5 só da lei na graça, nós estamos tirando, né? Não é isso? Tirando. Se nós colocar 7, nós estamos acrescentando. Então, nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Se alguém tirar alguma coisa desse livro santo, eu também tirarei o direito da... Perdão, não estou lendo, mas a mente falhou. Está escrito em Apocalipse 22, 18. Se alguém tirar alguma coisa desse livro santo, se alguém acrescentar alguma coisa desse livro santo, eu também acrescentarei as pragas que estão nesse próprio livro. No 19, diz o contrário. Se alguém tirar alguma coisa desse livro santo, eu também tirarei o direito da árvore da vida da cidade santa. Aí, os ouvintes entenderam bem? 6 mandamentos. Assembleia em Jerusalém a favor de nós gentios. 6 mandamentos. Se nós pregar 5, estão tirando. Se pegar 7, estão aumentando. Referente à lei na graça. Depois vem as doutrinas cristãs, né, que tem a doutrina cristã, que é para, através dela, nós vamos se aproximando mais a Deus, nos santificando, já foi falado sobre isso, entendeu? Agora, referente, vamos ler para nós ver aquele que estão guardando as coisas da lei, sendo que Jesus não instituiu. O que acontece? Entendeu? Eu não estou criticando, estou até mostrando, viu? Só mostrando. Então, nós vamos ler
não vamos ler agora não, mas depois eu vou inserir, né, é, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Paulo diz assim: se a justiça provém da lei, creio eu que Cristo morreu debalde. Ou tem umas outras versões, eu tô falando na versão João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Em outras versões ele fala, eu não aniquilo a lei, né? Porque somos justificados pela lei, quer dizer que Cristo morreu debalde, ou morreu debalde, quer dizer, para que Jesus morreu? Para cumprir, e nós ainda estamos querendo ensinar, ainda guardar a lei ainda, e está escrito, se nós guardar um mandamento da lei, sendo que não foi instituída por Cristo Jesus, pastor e bispo da nossa alma, nós somos obrigados pela própria lei a guardar todos os mandamentos. E nós não temos condições de guardar todos os mandamentos. E nem devemos, e nem podemos. Tá. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Agora vamos no Gálatas capítulo 3, do versículo 10. Do versículo 10 diz assim, aqueles que estão cumprindo a formalidade da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito daquele que não cumprir todas as coisas que está no livro da lei para cumpri-las. E no 13, Gálatas 3, do 10 ao 13, o 13 diz assim, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Depois nós vamos para Gálatas capítulo 4. Vamos só no cabeçalho ali, depois é bom que a irmandade toda lê. Só o cabeçalho. O evangelho isenta-nos da lei. Depois vamos para Gálatas capítulo, nós falamos Gálatas capítulo 2, versículo 21, Gálatas 3, versículo 10 ao 13, agora vamos para Gálatas 5, 1. O próprio Paulo dizendo, no 13, no Gálatas 10, 13, ele falou, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. No Gálatas 5, ele está dizendo, permaneceis, pois, na liberdade, no capítulo 1, do capítulo 5, do 1 ao 6. Permanecei, pois, na liberdade em que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar o pescoço debaixo de um jugo pesado. Porque se deixais circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É o que está escrito lá. Cristo de nada vos aproveitará. Né? Afastado estai de Cristo. É pesado. É impactante. Porque afastado estais de Cristo, da graças tende caído. Não é eu que estou dizendo, agora eu estou dizendo. Pode até não estar escrito desse jeitinho lá. Depois, quando foi inserido essas partes, os ouvintes vão ver uma diferencinha que não traz transtorno nenhum. Porque não tem condições o Senhor me revelou, mas eu não tenho condições de certinho igual está escrito. Mas o assunto é esse, entendeu? Gálatas 2, 21, Gálatas 3, do 10 ao 7, Gálatas 4, o cabeçalho, Gálatas 5, do 1 ao 6. Tá bom? A respeito do dízimo, eu creio que não tem necessidade de falar muita coisa, não, mas eu gostaria de falar sobre Hebreus. Hebreus capítulo 10, depois eu vou inserir lá, se eu falei errado, me perdoa, viu? No capítulo 10, do versículo 7, fala assim, no rol do livro, já fala de mim, Jesus falando, no rol do livro, ou seja, todo o livro já falava de Jesus. E no versículo 9, né, do 10, Hebreus 10, 9, diz assim, ele pedindo ao Pai, tire o primeiro para que eu possa estabelecer o segundo. Em conexão com a lei sacerdotal, né, a aliança que Deus fez através do sangue com Abraão, a circuncisão, a lei. O Senhor Jesus, em Hebreus 10, 9, está falando, né? Tirai o primeiro, quer dizer, a primeira aliança que eu posso estabelecer. E ele estabeleceu a segunda aliança. E nós, gentios,
Olha, eu vou dar um conselho, vamos procurar respeitar principalmente essa assembleia que houve em Jerusalém, e isso referente a nós gentios e referente à lei e à graça. O que é para nós guardar da lei, na graça está na Assembleia de Jerusalém. Eu ainda não achei lugar nenhum, viu? Não achei lugar nenhum que tivesse anulado essa parte, não. A gente vê até uma parte, eu vou citar como exemplo, lá em Êxodo 20, diz assim, né? Vamos adiantar um pouquinho, depois nós vamos inserir. O próprio Deus falou assim, olha, porque eu sou, ele falou sobre idolatria, depois ele diz, porque eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas usarei de misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Mas isso foi revogado em Ezequiel capítulo 18, pode ler, Ezequiel capítulo 18. Depois, se der, eu vou inserir essa parte também, tá bom? Então, eu creio que a respeito do dízimo, eu creio que não tem dúvida. Mas, todavia, poderoso é o Espírito Santo, né? A gente pode até convencer as pessoas da verdade, mas converter, só Deus. Não estou dizendo que vocês não estão convertidos, né? Não estou citando nome de denominação, não estou citando nome de dirigentes. Uma coisa até muito errada, me perdoa falar, é um conselho que eu vou dar. É muito errado que muitos estão fazendo. Deixa o culto racional. O culto tem uma liturgia. Lá em 12 de Romanos fala sobre o culto racional, que é a liturgia do culto. Alguns dirigentes, a gente está percebendo isso com tristeza, alguns dirigentes deixam a liturgia do culto, deixa o culto racional, que é para glorificar a Deus, e pega o período do culto para falar mal de denominação, cita nome de dirigente, cita nome de denominações. Isso não agrada a Deus. Não façam isso, não. É um conselho. Eu não tenho estudo, não tenho nada, fiz mal o quarto ano primário, me perdoa, mas eu não tenho estudo, não tenho nada, mas faça isso não agrada a Deus, prega o evangelho. Se alguém não está de acordo com a palavra, ensina no geral, né? Ensina no geral. O ensinamento pode ser generalizado, as culpas não, viu? Então, eu creio que todos entenderam essa parte. Agora vamos falar a respeito do sábado. Ora, eu não vou nem alongar muito o sábado, porque a gente sabe que o sábado também estava lá dentro da lei, né? Da lei mosaica. Jesus se cumpriu. Muitos falam assim, mas lá em Mateus 23, 23, está falando, né? Que vocês pagam o dízimo do cominho, fala umas partes que eu até me esqueci, depois nós vamos inserir, né? E esquece o principal, que é a misericórdia. O senhor ali não está mandando pagar o dízimo, nem estava mandando não pagar também, é certo. Mas ali estava dentro da lei, ele não tinha cumprido a lei, ele cumpriu a lei na cruz, depois da sua ressurreição até o batismo. Por imersão, o batismo de Jesus, ele teve validade, foi em nome do Senhor Jesus depois da morte. O próprio testamento, né, o próprio Tiago falou claramente que para um testamento valer, tem que ter a morte do testador. Jesus morreu, ressuscitou, e aí o Novo Testamento prevalece. Nós somos regidos pelo Novo Testamento. Então, a questão do sábado é polêmica? É. Mas vamos ver uma parte. O sábado, não vamos falar mais do dízimo, não. Vamos falar somente do sábado. O sábado, tão importante que muitos dizem que muitos até afirmam que se não guardar o sábado, que nós não tem salvação. Ora, colocando o sábado acima do sangue de Jesus, nós somos salvos mediante a fé. O sangue de Jesus já pagou nossas dívidas. Aí alguém pode falar, mas então nós podemos cruzar o braço e não precisa fazer. Não, nós temos a parte que é para nós fazer, referente à lei, na graça. Não era o sábado, por exemplo, não é tão importante o sábado como. Eu sei que o sábado é importante, é verdade, na lei é importante, né?
Até fala que o sábado é perpétuo, mas todavia, veja bem, Jesus cumpriu, ele teve poder para cumprir, entendeu? Não estaria, por exemplo, essa Assembleia em Jerusalém, 15 de Atos. Eu acho que era a primeira coisa tão impactante que é, tão importante que é, não era para estar para nós gentios, não era para estar para nós gentios lá. Olha, uma coisa vocês não podem esquecer: guarda o sábado. O restante é até formalidade, mas guarda o sábado. Não. Vamos ler uma parte? Não vamos ler, não, vou citar também. Lá em João capítulo 4, houve aquele diálogo com a mulher samaritana. Diálogo com a mulher samaritana. Lá no versículo 19, ela disse assim: vejo que és profeta, falando com Jesus. Qual foi a resposta do mestre? Vejo que és profeta. E ela ainda continuou falando, no versículo 20, né? Continuou falando, porque nossos pais, olha a contenda religiosa que tem até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje tem essa contenda religiosa. Ela continuou falando, nossos pais adoram nos montes, e vós judeus, Jesus era judeu, né? Vós judeus dizer que o lugar que tem que se adorar é em Jerusalém, mas nós adoramos nos montes, vocês em Jerusalém. Então tinha aquela contenda que tem até hoje, e em nosso meio, infelizmente, no meio dos cristãos, tem também essa contenda ainda. Você tem que adorar no sábado. Você trocou o sábado para o domingo. Irmandade, olha o que Jesus falou. Presta atenção, meus queridos. Olha o que Jesus falou. Mulher, dia chegará, e chegado já é a hora que meus verdadeiros adoradores não vai adorar a Deus nem nos montes e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque esses adoradores que o Pai procura. E achou nós. Acha que foi nós que encontrou Deus? Não foi Deus que encontrou nós. Ele nos amou primeiro, dando o Filho dele morrer por nós. E nós fica nessas picuinhas, perdão a expressão, nessas briguinhas de cristão, falando mal de denominação. Denominação fala porque você não cumpre isso, porque você não deixou de cumprir aquilo. Misericórdia, vamos deixar isso por lado. É um conselho, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Vamos andar em harmonia, não vamos falar mal de denominação, não vamos pregar o evangelho, vamos mostrar as escrituras, né? Vamos nos deixar guiar. Aí alguém ainda fala assim, mas é muito difícil nós entender as escrituras. Ora, irmãos, me perdoe, eu não tenho estudo nenhum, mas eu posso falar sem medo de pecar. Eu entendo as escrituras para a honra e glória do Senhor Jesus. E vou dizer por que eu entendo. E vou dizer, se vocês assumirem o que eu assumi, vocês vão entender. Vai ser inserido também. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O que fala lá? Vós, amado. Olha o que Paulo falou. Vós, amado, tem a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, é Ele que vai nos orientar. Como que nós não podemos? Nós não entendemos o que o Espírito fala com nós. Não entendemos por quê? Vocês não têm a mente de Cristo? Nós não temos a mente de Cristo? Ora, se nós temos a mente de Cristo, a não ser a nossa mente, a mente do homem é muito fértil para o mal. Mas essa fertilidade para o mal já ficou. O dia que nós cremos em Cristo Jesus, obedecemos através do batismo, ficou nas águas lá a nossa incredulidade. Agora nós vamos crer no que o Espírito Santo fala na nossa mente. Viu? Não vamos repetir de novo, não. Mas nós vamos passar por uma parte. Nós temos a mente de Cristo. Espera aí, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que entender as coisas que o Espírito Santo nos fala, não é? Tá. Então vamos noutra parte. Em 1 João, primeira epístola, aí já é epístola. 1 João, capítulo 2, versículo... vai ser inserido versículo 23, 24, 25, por aí. Entendeu? Está escrito assim: amados, vós têm a unção de Deus e sabe todas as coisas.
não precisa ser ensinado por ninguém, é o que está escrito lá. Entendeu? Nós temos a mente de Cristo, entendemos o que o Espírito Santo fala na nossa mente. Somos ungidos de Deus. Entendemos todas as coisas. Não precisamos ser ensinados por ninguém. É epístola pastoral. É uma epístola pastoral, né? E aí nós vamos por... Isso é 1 João capítulo 2, né? No versículo, talvez 23, 24, 25 até 27. Agora vamos 1 João capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o que está escrito lá. Está escrito lá assim: se o teu coração te acusa, maior que o teu coração é o Senhor teu Deus. Olha a conexão que tem, o que foi mostrado. No 21, está escrito assim, é o contrário. Se o teu coração não te acusa, você está em paz com Deus? É verdade. Atenta por aquilo que foi falado e que vai ser inserido através da palavra. Se não der para inserir, me perdoa, vai ficar dessa maneira mesmo, que eu já gravei uma vez agora por último, não deu para inserir, deu problema. Se não der para inserir, tá, as referências estão aí, vamos lendo, viu? Agora, uma coisa, Irmandade, uma coisa. O que nós aprendemos nessa noite? Não aprendeu do irmão Raimundo, quem sou eu para ensinar? O Espírito Santo nos ensina. Olha o que está escrito. Não vai adorar a Deus, não é no sábado, não é domingo. Trocaram o sábado para o domingo, está errado. Aí, não, o outro dia, não, tem que ser no sábado, tem que ser no domingo. Jesus falou que é para adorar Ele todo momento. Todo momento nós devemos adorar a Deus, opinião minha. Vamos adorar a Deus a todo momento, todo segundo, toda hora. Irmandade, que bom seria. Eu fico satisfeito quando eu acordo e eu percebo que o meu sonho foi adorando o Senhor, foi cantando um hino, foi levando uma cesta básica para alguém, levando uma roupa, um remédio, levando a palavra de Deus. Eu fico satisfeito quando eu acordo e percebo que o meu sonho foi a adoração a Deus. Mas nem sempre a gente tem um bom sonho. Que bom seria que até no nosso sonho todo nós pudéssemos controlar o sonho e sempre adorar a Deus, até dormindo. Porque Deus dorme não tosqueneja, mas nós dormimos e nós não podemos controlar o sonho. Entendeu? Então, um conselho. Não fale mal de denominação, não cite nome. Os irmãos estudados, né? Eu não tenho contra nada os estudos, não. Eu não pude estudar, não foi, se eu não tive opção, né? Eu não pude estudar, eu tive que trabalhar, né? Meus pais eram pobres, não tinha condições de estudar. Se eu pudesse estudar, eu estudaria sim, fazia teologia, né? Claro, tem nada contra, mas irmãos teólogos, irmãos entendidos, né? Estudado, não fala mal do teu irmão. Nós estamos no mesmo barco, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Não fala mal, aleluia. Ajunta o sábado, ajunta o domingo, adora a Deus todos os dias, adora a Deus. Dorme adorando a Deus, por isso nós temos condições. Antes de nós dormir, nós estamos adorando a Deus, na sua beleza, da tua santidade. E quando acordar, olha que maravilha, se nós tivermos um sonho maravilhoso, no sonho estar adorando a Deus também. Mas não fale mal do teu irmão, da tua irmã, viu? Adora a Deus em todo momento. Deixa essas coisas de cristão ficar brigando com o outro. As igrejas cristãs, em vez delas, não tem nem jeito de unir, porque a divergência de doutrina. Mas pode não ungir material, mas unge no espiritual. O que Jesus falou para nós não falar mal? Bendizei aos vossos inimigos e nossos irmãos lavados do mesmo sangue, nossos inimigos, mesmo que fosse. Jesus falou, os inimigos, não tenhais como inimigo, não. Bendizei-os, não maldizeis, não é o que está escrito? Agora, os próprios cristãos estão se degladiando, brigando,
né? Falando mal de denominação que outro não vai salvar. Meu Deus, quem salva é Cristo. Cristo Jesus é o Salvador. Não é denominação, nem a doutrina, nem a santidade nossa que salva. Ela nos ajuda, coopera com a nossa salvação. Onde de Hebreus não fala, né? Que as obras, né? As obras de Abraão, as obras dos santos do passado, cooperou com a fé deles. Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entendeu? Não é que o Tiago falou? Então, eu acredito que todos entenderam. Para não alongar, eu acho que já ficou bem longo, perdão por isso, mas que vamos parar com essas brigaiadas, falar mal de denominação, viu? Vamos parar com isso. Eu peço encarecidamente, para com isso. Vamos adorar a Deus todo momento, todo segundo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos no grato amor do Senhor Jesus. Amém.